Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Eu sou o Vitor Santos e hoje iremos comentar aqui de uma marca tão polêmica, luxuosa, off-road, enfim, status. Fica a critério de cada um. É dela mesmo, senhores. Ame ou as odeie. Land Rover, Range Rover. Aqui no Entre Máquinas e Charutos. Roda a vinheta. E é isso, meus queridos. Como eu havia dito, hoje teremos um assunto um pouco polêmico. Das SUVs mais desejadas em solos tupiniquim. Nós estamos falando das Land Rover, das Range Rover, sejam elas Evoques, sejam elas as Vogues, sejam elas Sports, as Freelanders, as entradinhas. Vale a pena? Custo-benefício, manutenção? Não é um olhar técnico, é um olhar de consumo. Os carros mais pautados aí em solos tupiniquim por famosos, políticos, jogadores, pagodeiros, MCs, né? A galera que tem o Faz-me Rir, né? Sejam lá quem pratica atividade lícita ou ilícita, e não importa. É um carro que ele traz o status. Não adianta você comprar esse tipo de carro, a famosa marca inglesa, né? Que foi até muito bem utilizada e, diga-se de passagem, muito bom gosto pela nossa rainha Elizabeth II, que portava um Range Rover Vogue 4.4 Supercharger 500 cavalos, pé direito alto, aquilo ali é o topo de linha do grupo Range Rover, na época motor BMW. Então, digamos que é um veículo, é um carro refinado, com itens de série que trazem um pouco da essência britânica para disseminar ao mundo. Então, nós temos aí a linha inicial, né, que seriam as Freelanders, né, que hoje são as Discoveries Sport. Nós tínhamos a Discovery 1, 2, 3 e a 4. Essas Discoveries, enfim, elas marcaram uma época, elas marcaram gerações aqui se tratando de carros SUVs para alguns, caminhonetes para outros, né, um caminhão, né, se tratando das Discoveries, das Sports, das Vogues. É a única marca que conseguiu unir o tapete vermelho com a essência da lama, do barro. Isso em solos tupiniquins, claro, no mundo inteiro, mas isso em solos tupiniquins acaba se tornando a questão de status maior. Só que para você acompanhar esse status, meu caro amigo, demanda disso aqui, faz-me rir, né? A diretora e a patroa também tá olhando, ela já tá me xingando, porque, como eu falei no início do vídeo, além de eu estar comentando, trazendo algumas curiosidades dessa marca, nós também somos consumidores, né? Então, é uma relação de amor e ódio. Quando tá tudo certo, é uma maravilha de carro. Apareceu aquela vírgula, por muito pouco eu não durmo no sofá, eu durmo na casa dos meus pais. É mentira? Não. Mas vamos lá, senhores. Eu sou proprietário de uma Range Rover Evoque, a 2.2 diesel. Ela gira ali em torno de 190 cavalos. Claro, abastecida só com diesel S10. É um motor super robusto, é um motor 2.2 Duratec, que era do grupo Ford. Ele tem o powertrain do grupo Ford, junto com o grupo PSA. Por incrível que pareça, senhores, Citroën tem algumas peças ali compartilhadas com o grupo PSA. Mas, diga-se de passagem, é um motor muito bem robusto. É claro, você mantendo as devidas manutenções, né, ali com uma boa lubrificação, que é um óleo de qualidade, abastecendo, pelo amor de Deus, senhor, abasteçam o diesel S10. É o diesel recomendado pela marca. Não vá em qualquer posto boqueta, vá num posto que você conheça, coloca um combustível ali de procedência, né? Porque, querendo ou não, é uma conta que pode arder depois no bolso. Reza a lenda que esses bicos aí, vamos colocar aí na conta do motor do nosso exemplar, né? Digamos que seria ali de torno de 4 a 5 bicos. Já pensou pagar 2.000 pica-paus em cada bico daquele? Dói, né? Um pouquinho só? Divórcio certo. Que isso.
mantenha um cartão de crédito separado ali para alguma emergência. Tá bom? Mas, poxa, Vitor, as Freelanders entravam nessa? Não. E, inclusive, as Evoques também não entram nessa lista. Por quê? Nós estamos falando aqui da Freelander, a Freelander ali, o motor 2.2 diesel, 2.0 a gasolina, ele tem a mesma proposta do que um Range Rover Evoque. A diferença é que o Land Rover Freelander era a opção de entrada da marca e na divisão de luxo, que é a Range Rover, são as Evoques, né? Que logo eu vou comentar de alguns problemas crônicos e poucos polêmicos compartilhado com outros fabricantes que deixaram aí muitos proprietários de Range Rover Evoque, né? E até os de Land Rover Discovery também de cabelo em pé. Então, meus queridos, vamos às nomenclaturas dessas joias britânicas. Então, ele tem ali a versão de entrada tanto dos Land quanto dos Range. Temos aqui as famosas nomenclaturas. Geralmente você vai estar dirigindo, vai ver ali o modelinho Discovery 3, HSE, S, enfim, cada um tem ali o seu conjunto de opcional, motorização, enfim, cada um tem sua peculiaridade. Então nós começamos aqui pelos modelos HSE. Ele tem um nível de acabamento mais luxuoso, com bancos em couro, uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Se você pega aí há 10, 15 anos atrás, era um carro que já tinha um painel multimídia, você tinha ali um Bluetooth integrado com o seu celular, você tinha uma antena para televisão, tinha GPS integrado, todo o sistema de monitoramento ali das bolsas de ar, da questão do 4x4, enfim, esse daí já é... Depois nós temos o TD-V6, que é um motor 3.0 diesel. É um motor eficiente, 6 cilindros. Temos os modelos mais recentes, aí 2014, 2017, oferecendo de 245 cavalos a 292 cavalos. Todos eles acompanham ali a configuração das HSEs, diferente das Autobiography, que também se enquadram nas SD-V8, que já eu vou explicar, e nas SD-V6 também, que ele tem ali um acabamento, um requinte maior, né? Então temos teto ali costurado à mão. Para quem não sabe, a Land Rover, a Range Rover é um carro muito famoso por ter toda a parte de manufatura totalmente feita à mão, né? Então temos aí desde as versões de entrada do couro napa até o couro legítimo mesmo. Eficiência e o luxo britânico, né? Isso não podemos negar. Tanto é que tem até os manuais de qualquer Land Rover ou Range Rover, você tem os selos ali da família real ali, né? Então é um padrão de qualidade no mundo inteiro. Falamos do TD-V6, também iremos falar do TD-V8. É um motor 3.6 e 4.4 diesel. Lembrando que o TD-V8 também é diesel, tá? Então, temos o motor V8, praticamente ali com as mesmas potências de diferença ao TD-V8. O torque é um pouquinho mais elevado, né? E o desempenho um pouco superior, como as versões do SD-V8. Fechamos aí a questão das nomenclaturas. Então, só para retomar, o HSE, ele se refere a toda a parte de opcionais e ergonomia. Então, vamos colocar aqui um pequeno exemplo. Eu vou comprar uma Discovery 4 HSE TD-V6. Todos nós sabemos que é um turbodiesel V6, entendido? É um pouquinho confuso essas nomenclaturas, mas com o tempo, claro, para quem é entusiasta é fácil de acostumar, né? Para quem não é, ainda apanha um pouquinho, mas nada como hoje a internet para poder demistificar esse tipo de dúvida. Agora nós iremos falar do SD-V6, que é um motor diesel V6. Hoje ele vem equipado aí com aquele motor híbrido leve, mas nas categorias das Evoques, das Evoques já com o motor Ingenium, né, que é uma nova família de motores hoje do grupo Range Rover, Land Rover, assim também como as Sports e as Vogues. Então, temos aí um interior repleto de mordomias,
não só pela ergonomia dos bancos, o teto solar, tudo aquilo que eu expliquei. Muitas pessoas, assim como eu, você que está assistindo, a minha patroa que está ali atrás também, quando alguém chega para vocês e fala, poxa, você quer a notícia boa ou ruim? Eu já prefiro receber a ruim, porque depois a boa vai dar aquela amortizada, né? Então, para você, meu nobre amigo, que quer adquirir um Range Rover ou um Land Rover, vamos lá para a próxima questão. O que faz odiar a compra desse bólido britânico? Então vamos lá para o primeiro tópico dessa questão. Histórico de manutenção cara. Senhores, como eu havia dito, é um carro premium. Não só porque se trata de ser um carro britânico, assim como os alemães, assim como os japoneses, cada um tem a sua peculiaridade. Por se tratar de um carro britânico, o grupo Land Rover, Range Rover, passou por alguns anos de muitas e muitas mudanças, né? Então nós falamos desde lá de trás, quando a Land Rover, a Range Rover, usou muito o powertrain, os motores V8, V6, BMW, os motores Volks naquela época, daqueles modelos 2005, 2006 até os modelos 2008, usaram muito os motores da série 5 do modelo E39 BMW. Então, ali você tinha um Range Rover robusto, um Jeep de luxo, off-road, mas com o coração BMW. Ou seja, meus queridos, a manutenção era de um BMW. Logo após, houve uma atualização, o grupo Ford comprou o grupo Land Rover, Range Rover. Para quem conhece e tá careca de saber, a manutenção de Ford sempre foi o quê? Cara. Modelos como Ford Fusion, você pega ali os Ford Edge, e eu falo com propriedade porque eu já trabalhei com esses dois carros, né, blindados, que a manutenção não é uma manutenção barata, é uma manutenção americana. Então, senhores, não tem retrato melhor do que a gente colocar aí para os donos de Evoques, principalmente as Evoque a gasolina entre 2010, 2011, 2012, 2013. Tem alguns probleminhas de virabrequim, o câmbio que deu muito problema, teve as questões também da turbina, que tinha ali aquele problema crônico de rachar perto do coletor de escape e você gastar uma fortuna. Hoje está até mais acessível, se você não pega um carinho desse tão sambadinho. Mas era valores aí para você repor uma turbina. Eles resolveram e atualizaram toda essa questão desses problemas crônicos, né, nos modelos 2015 e diante. Os modelos já a partir de 2018, que são os motores Ingenium já, que é junto que hoje o grupo Jaguar comprou o grupo Land Rover e Tata, já não tem mais esses tipos de problemas aí que vinha assustar aí os donos desses bólidos, né? Então, se tratando dos motores naquela época, vai uns 10, 15 anos atrás, da Discovery 2, Discovery 2 nem tanto, mas da Discovery 3, Discovery 4, bicho, para você trocar uma correia dentada, você tinha que levantar, separar o chassi da carroceria. Aquilo é espantoso. Era uma cena até de filme de terror. Você chegava no mecânico lá, porra, quando tu via, o carro estava separado do chassi. Você fala, meu amigo, e o custo de mão de obra? Doía. Então, senhores, é um tipo de carro que não aceita desaforo. É um tipo de mecânica que você tem que levar numa mecânica especializada. Ah, porra, mas eu vou levar no Tião, que é meu amigo da esquina. Pelo amor de Deus, gente, não estou desmerecendo o Tião. O Tião, às vezes, pode ter um ponto pequeno, uma oficina simples, mas ele estudou. Mas ele tem o equipamento correto para trabalhar, ele tem o devido conhecimento do manual de cada motor, de cada carro, de cada câmbio, de cada powertrain. Aí é que tá. Talvez esse barato possa sair o triplo, o quádruplo do mais caro que já é o normal. Entendi? E é claro, as famosas bolsas Louis Vuitton. Né? Hoje nós temos aí maneiras mais eficazes de remediar esse problema, de recauchutar uma bolsa, de recuperar e fazer a devida manutenção e recuperação
de, por exemplo, um compressor. Que coisa de 10, 15, 20 anos atrás, eram valores irrisórios, né? E muitas vezes você deixava o seu Land Rover, seu Range Rover no mecânico 2, 3 meses até chegar de fora, né? Que tinha uma fila de espera pelo grupo Land Rover, e se você fosse comprar por fora, teu carro ficava empoeirado lá no mecânico, que isso é normal, né? Muitos mecânicos aí do grupo que mexem com o grupo Land Rover, Range Rover, sabem muito bem do que eu tô falando. Alguns formaram suas filhas na faculdade, pagaram viagens para Disney, enriqueceram, né? Ganharam dinheiro. Se eu fosse esperto, ô gato, se eu fosse esperto, eu devia ter virado mecânico, viu? Especializado em Land Rover. Puta merda, viu? Mas enfim, foi só um adendo. E é claro, meus amigos, infelizmente, por não ser um carro feito para os nossos solos tupiniquins, assim como os alemães, assim como o japonês, né? Ele tem uma tecnologia, ele tem uma robustez maior, mas ele também sofre muito com as condições climáticas do nosso país. Ele tem a tendência a ser mais desvalorizado no mercado. Infelizmente, ele desvaloriza além do que o previsto, do poder de compra, renda per capita, ele cai bastante. A minha digníssima está aqui e ela é prova disso. Quando eu peguei o carro, por exemplo, ele estava no valor ali de 119, 116, não foi? Hoje, praticamente, a tabela dele já está 111, 110, 110? 113. E detalhe, 6 meses. Desvaloriza bem, né? Então, meu querido, pense. Quer adquirir um bólido desse, uma joia dessa? Não ligue. O editor ali acabou clicando ali, teve um erro de percurso ali, mas vocês me desculpem. Pelo menos dessa vez o erro não foi meu, que da última vez estava me xingando por conta do Zoom, mas tudo bem. Perdoado, viu, diretor? Valeu. Mas vamos lá. Então, infelizmente o poder de compra no nosso país tem hora que oscila, tem hora que está alto, tem hora que está baixo. Infelizmente permanece mais baixo do que alto, né? Falando aí da maior parte da população. E o cara que compra um carro desse não está preocupado com valorização e quando vai vender. E se conseguir vender por um preço desejável. Ou seja, meu querido, tenha paciência. Porque o Land Rover, meu amigo, o Range Rover é aquele carro que você compra, né? Você compra, seja na razão, na emoção, mas é o seguinte, mantenha aquele cartãozinho de crédito que você não vai usar para nada, nem para tomar uma cervejinha, nem para poder fazer um mimo para digníssima no final de semana. Separa esse orçamento, porque o dia que esse filho chorar, ele abrir a boca, você tem como consertar. Então, para os desavisados, eu já estou aqui deixando mais do que explícito. Tá pensando em ter uma joia dessa? Por favor, tenha ali uma oficina que tenha todos os amparos, tenha os profissionais especializados na marca, assim como eu faço. Hoje, todos os carros lá de casa, a gente tem uma oficina que tem os devidos profissionais que sabem lidar com os modelos do carro e assim, poxa, Vitor, ficou valor X, ficou valor tal. Tá lá. Mas eu sei que eu não vou ter dor de cabeça, eu tenho uma garantia, do que às vezes você procurar o barato e sair caro, assim como eu falei anteriormente. Então, senhores, não queiram testar o sistema. Carro premium, manutenção premium. Carro popular, se bem que hoje o carro popular, né, tá até diferente, porque o carro popular tá com manutenção de premium também, né? Hoje não tem mais nada barato, né? Mas enfim, você que quer montar numa joia dessa, só fica ligeiro nisso. Tá bom? Por que eu bato na tecla, eu falo, eu repito da questão da mecânica? Porque é onde muitos donos de Land Rover ali acabam se frustrando. Poxa, Vitor, mas eu recebi um orçamento de 5, 6 pau. Mas fulano, ciclano de tal, falou que eu consigo fazer isso por 2. Meu amigo, guerra avisada só morre quem quer. Se você quiser morrer, arrivederci. 3 tipos de perfil que consomem essa marca e ali cada um tem seu direcionamento diferente. Então, primeiramente, nós estamos no apaixonado. Que é quem é o apaixonado? O lasanheiro, o cara que procura problema
A vida dele tá muito boa. Eu preciso arrumar uma dívida alta, eu preciso arrumar um carro que me dê problema. O cara tem que ter uma dívida ou um carro que dê problema. Então ele vai procurar o quê? Entendeu? Há controvérsias, alguns BMW, outros Audi. Até que eu sou tranquilo, né? Meu nível de loucura e insanidade tá bom, né? Porque é um Mercedes. Valor de roubo. Tá bom, não tá equilibrado? Podia ser 2 Mercedes. Isso porque eu quero uma Vogue. Brincadeiras à parte. O apaixonado, ele aceita viver aquela experiência, independente do custo de manutenção, independente do problema, de quem vai mexer. Ele tá curtindo o momento, a experiência. Ou seja, esse é o lasanheiro, ou o cara que já é um old money, o cara que já tem uma reserva ali, não tem mais que se preocupar em pagar a faculdade de filho, não se preocupa com questão de gastos gerais, tá com a vida ali bem resolvida, enfim, tá bom? Topo é esse cara aí que já tá muito bem resolvido, né? Eu não tô nisso aí não, eu tô no lasanheiro. Meu irmão, entramos, vamos pra cima, acabou e vamos que vamos, deixa a vida levar, vai, né? Mas é claro, respeitando as regras anteriores, né? Então vamos lá, o próximo é o desavisado. Como assim o desavisado, Vitor? Porra, bicho, eu fui lá, vi uma Discovery. Discovery não, vamos apimentar mais essa questão. Eu vi uma Range Rover Sport, igual esses dias eu estava numa loja. Eu vi uma Range Rover Sport 2015, Supercharge, 500 cavalos, a gasolina. É um apartamento, aquele carro, meu amigo. Ali você não paga o IPVA, você paga o IPTU, porque vale. Toda ergonomia, tudo em couro, telas espalhadas pelo carro, som Meridian, os cacete, a coisa mais linda. Tá bom, poxa, digamos que esse carro aí tava no valor de 120. Meus amigos, você prefere pagar 120 numa Range Rover Vogue ou num Volkswagen Virtus? Razão e emoção. Geralmente, a razão, eu iria no Virtus. 1.4, turbo TSI, tranquilo, mecânica Volkswagen, independente se é o Tião ou é a oficina high, top, pica das galáxias, sabe mexer nesse carro. O Range Rover não. O Tião ele até consegue, mas infelizmente a grande maioria vai fazer tanta cagada que depois você vai ter que levar para uma Premium. E a Premium, além de desfazer as cagadas e arrumar o que já estava cagado, antes de cagar mais, vai custar um rim, vai custar uma fortuna, vai custar teu casamento e daí em diante. Então, meus amigos, o desavisado é esse. Compra, acho que tem um custo-benefício, mas depois quando ele vê ali, na hora de fechar a braba, corre. Por incrível que pareça, viu, gata? Eu já vi casamento terminando por causa de Land Rover. Viu? Não vejo, não. Já vi. É sério, gente. Não tô mentindo, não. Isso é verdade. E vamos lá, gente. O estratégico. Quem que é o dono que faz uma compra estratégica? Geralmente são os lojistas, geralmente são as pessoas que vivem do comércio de automóvel, ou muitas vezes aquele cara que ele tem ali o valor da compra do carro, porém ele pega o carro por um valor inferior, mais baixo, mas ele já separou seus 20, 30 mil pica-pau para poder levantar. De repente ele compra um carro desse com uma avaria de bolsa de ar, ele compra um carro desse com uma avaria de câmbio, e ele já correu atrás, já fez uma pré-compra, já levou para o mecânico viu, já orçou, ele já fez alguns orçamentos. Poxa, eu montei um campo de estratégia, eu vou pegar o carro por valor X, a manutenção é o custo X, e tá tudo certo. Desde que você tenha um planejamento, desde que você tenha um capital guardado, para poder pegar um carro desse num valor inferior. Porque se você não tiver, meu amigo, não acho que, porra, hein, como aquele ditado, né? Esmola até santo desconfia, né? Quando a esmola É grande, até santo desconfia, porque às vezes o caboclo me entra aqui na porcaria da OLX, ele me entra aqui no Marketplace, Range Rover Evoque, Range Rover Discovery 4, por 22, 30 mil, 50 mil. Porra, meu amigo.
Aí também é foda, né? Bafo de garganta não esquenta nem mamita, né? Então, pelo amor de Deus, não caia nessa cilada. E vale ressaltar, meus queridos, que a maioria das frotas desses carros hoje andando aqui no Tupiniquim são blindadinhos, ou seja, o desgaste prematuro é maior. Isso vale a consideração quando você adquirir, seja lá um BMW, seja lá um Mercedes, seja lá um Audi, um Toyota, enfim, qualquer tipo de carro. Ele tem que checar toda a questão de desgaste prematuro desse carro. Claro, você pega aí um carrinho 2015, 2012, poxa, ele foi blindado lá em 2012, nós estamos em 2026. O que esse carro sofreu? As bolsas de ar dele, como que estão? A suspensão, se for suspensão, o compressor, como é que estão as máquinas do vidro, delaminação. Vale ressaltar isso, tá bom, meus queridos? Então, meus amigos, independente do modelo que você escolheu, seja Discovery, seja Vogue, seja Sport, o ponto positivo que é um carro forte, são carros fortes, né? Você tem um conforto atrelado excepcionalmente indiscutível, né? Você pega aí principalmente os modelos com bolsa A, diga-se de passagem, eu não tenho nem o que falar. Talvez você pega ali os que têm a suspensão normal, como os modelos de entrada ali, que não tem... Talvez ele tenha alguns que tem a suspensão magnética, né? E tem os que tem a suspensão normal. Ele se comporta como um Jeep. Tem ali, você controla ele até bonitinho ali, tem o Terrain Response, que você controla a altura, a descida, principalmente para quem tem os carros bolsas de ar, esse é um dos vilões em furar a bolsa de ar, né? Às vezes o cara acorda lá, vê ela toda arriadinha no chão, porque a bolsa de ar furou. Então você ali regula o modo de terreno, você levanta, abaixa, mas é claro, tudo com moderação para não estragar. A questão das suspensões eletrônicas, as magnéticas, é boa, ela passa uma sensação muito branda de conforto, de maciez, de ergonomia, você se sente num sofá. Mas também o custo é até mais elevado do que o do bolsa de ar, tá bom? Mas é um dos pontos positivos, né? Você pega ali um motorzinho V8, um motorzinho V6, responde bem. Até eu que tenho um motor 2.2 diesel, responde bem. Hoje eu rodo com ela na cidade, ela faz em média ali, né? Não digo nem no pé de pluma, que a turbina até embaixo ela tá acionada. Mas digamos aqui que na cidade eu consigo fazer entre... O dia que eu tô pisando mais, ela fica ali 7, 8, tô no pezinho de pluma, tô tranquilo, tô andando devagar, ele chega a bater uns 9, 9,5. Na estrada, qual que foi o máximo que nós conseguimos tirar? Foi o quê, gato? Foi 15? 15, acho que foi 15, 16. Ali no pé de pluma máximo foi 16. Porém é um carro arisco, porque você pisa... ele te dá uma sensação de conforto absurda e uma sensação de gravidade plena, que quando você olha, você fala assim, bicho, eu tô a 110, quando você vê, você tá a 170. Fácil. Então, cuidado. Sem contar que é um carro, todos os modelos, é até suspeito dizer, particularmente, todos são muito bem vistos, chama a atenção onde quer que você vá, é um carro que se destaca. Eu até hoje não vi uma alma penada vir me falar, porra, bicho, o Land Rover é feio pra cacete, é um carro esquisito. Muita gente deseja. Com dor de cabeça ou não, é um desejo do afegão tupiniquim. Assim como o meu, assim como o seu aí também. Não minta. Então... você tem ali as peculiaridades do motor diesel, do motor a gasolina, cada um tem ali os seus benefícios, né? Mas é o seguinte, parou no mecânico, prepara a mãozinha, tá bom? Mas no demais, eu acho que é um carro para você escolher a dedo. Você tem que ter um mecânico de confiança, não pode deixar a emoção tomar conta de si, porque tem até uma pessoinha que tá aqui atrás, de 1,67 m, 66. 57. Ixi, ainda valorizei ainda o voucher, viu?
Nós, quando achamos, inclusive, vou deixar o card aqui da X6, nós achamos ela na Grow Multimarcas. Queria mandar um abraço pro Reinaldo, queria mandar um abraço pro Francisco, pro Zenilton, né? Na época eu comprei com hoje uma pessoa que é um amigo nosso também, né? Que é o Wellington. A gente procurou com calma, né? Eu tenho alguns amigos, e é claro, os mecânicos que mexem nos carros lá de casa, nos carros da família, e a própria experiência que eu também tive de mais novo com esses carros, né? A gente pesquisou bem, procurou, garimpou, o carro foi de uma única dona, assim, filé, e ainda assim tiveram algumas coisinhas que ele teve que ir para mecânica, né? Claro, não foi nenhum problema grave de câmbio, não foi nenhum problema grave de motor, de turbina, muito pelo contrário, foram coisas bobas, mas são coisas bobas. Poxa, uma abraçadeira da mangueira, do respiro do diesel, do turbo soltou. Para você poder arrumar isso, você tem que apertar, ver se a mangueira não foi avariada, limpar o sistema. Só nessa brincadeirinha aí é 500 pila para cima. Entendem por que eu falo que é um carro que vocês têm que procurar na razão e não na emoção? E é claro, a recomendação foi muito boa, né? São pessoas que nós confiamos extremamente na frota dos veículos de casa, né? Inclusive nós já compramos e vendemos carros com eles. Inclusive nós fomos ver um exemplar, né, há 2 anos atrás, a gasolina, e ele mesmo falou: Vitor, não recomendo. Então, assim, a transparência dos dois lados. Muitas vezes você vai em determinados lojistas, o cara quer te empurrar, você tá viajando com a tua família na estrada, guincho. Entendeu? Então, comprem com razão, não vai com emoção não. Porque a razão, muitas vezes, ela ainda te dá uma frustrada. Entendeu? A razão, a emoção, ela vai você fazer ter um sentimento de ódio, vai custar teu casamento, vai custar tua moradia, o Santo André vai estar batendo na tua porta porque você não pagou o empréstimo, enfim. Cuidado, viu? Então, meus amigos, como o nome do canal é Entre Máquinas e Charutos, aqui eu vou fazer uma bela comparação com 2 charutinhos essenciais para um dono de Land Rover, Range Rover. Seria o Partagás número 4 e o D6. São charutos, diga de passagem, que tem ali uma questão de análises sensoriais incríveis, ele tem ali uma picância, sensoriais de nozes, baunilha, muito forte, muito intenso, né? Um dia eu vou fazer um review desse charutinho, né? Fica aqui o card também do Olho de Monterrey, logo no canal. Também nós iremos filmar o Cohiba Robusto. Mais para frente também teremos a análise do Toscaninho, o belo italiano, sensacional. Mas eu recomendaria, né, esse belíssimo cubano, que é o Partagás número 6, D4 e o D6. É um charuto que não é para iniciante, assim como o Land Rover. Por que, Vitor, não é para o iniciante? Para você chegar no charutinho desse, você tem que ter uma análise sensorial mais apurada, você tem que saber curtir, contemplar esse momento, degustá-lo da melhor forma e aproveitar os 3/3 de fumo. E por que você fez essa análise com o Land Rover? Porque é a mesma coisa, meu querido. Muitos de vocês, pode até ser que tenha ali um Land Rover, um Range Rover como primeiro carro, mas a grande maioria já tiveram outras experiências. Foi uma escadinha. Eu comecei a fumar charuto, eu não comecei a fumar Partagás, Cohiba, H-Upmann. Eu comecei a fumar os pebinha, comecei a fumar, sair dos pebinha, sair dos picados, mata fina, depois eu vim pro nacional. É igual o degustador de vinho, o sommelier de vinho, ele não vai sair tomando de cara lá uma garrafa de 20 pau de Petrus, ele não vai fazer isso. Ele vai conhecer, ele vai se conhecer e ele vai conhecer, tanto eu como charuto, vou saber degustar, vou saber conhecer o charuto vai te dar um voto de confiança
Ele vai separar um momento, assim como diz o meu mentor, o Thomas Zimmer, né? Ele vai separar um momento para você degustá-lo. Não você que vai separar para ele. É a mesma coisa quando você tiver um Land Rover ou um Range Rover. Ele vai testar seu limite e você vai testar o limite dele, mas ambos com respeito, sem exceder os limites. Tanto para os dois lados, quem excede o limite, tudo que em excesso faz mal, não dá certo. Então, por isso que eu recomendo o Partagás. Eu acho que é um charuto que ele não é ostentação, não é exagero, é apenas o suficiente. O Land Rover, o Range Rover, é a mesma coisa. O que é o suficiente para você? V6, gasolina, 2.2, 2.0, V8? É uma pergunta muito pessoal. Cabe você respondê-la. E é isso, meus amigos. Agora eu queria saber de vocês. Vocês teriam um Land Rover? Já teve? Se arrependeu? Compraria uma zero? Ousada? Com todas as dicas que eu passei aqui? Então faça o seguinte. Curta esse vídeo. Se inscreva. Siga esse afegão médio tupiniquim aqui que vos fala. E dá uma força aqui para esse canal, aonde nós falamos de coisas boas da vida. Até a próxima. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos que vamos. E aí? Teria um Range Rover? Ou não? Abraço, fui!